Olá, galerinha do canal What? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa queridinha playlist Virou Fã. E olha, hoje o assunto é daqueles que a internet adora comentar, mas que a gente resolveu ir além. A gente foi atrás de pistas, evidências, relíquias. O tema é o Palácio Morro, mas o foco é outro: os leões e o legado escultório que sobreviveu aos tempos e ao descaso. Onde estão? Para onde foram? O que ainda existe? E o melhor, a gente achou. Fica com a gente até o fim, porque a história tem reviravoltas, descobertas e muita arte que resistiu ao abandono. E é por isso que virou fã. Bora falar dos leões gigantes em mármore perdidos pelo Brasil? Vamos direto ao ponto. O Palácio Morro tinha 4 leões gigantescos, posicionados em 2 entradas principais, uma na Avenida Rio Branco e outra voltada para o passeio público. Foram esculpidos pelo artista italiano Vaccari Sonnino, um mármore de Carrara puro. Imagina o impacto de passar por ali e dar de cara com essas feras de 8 toneladas brancas e imponentes. Hoje, eles estão longe dali. 2 leões estão em Uberaba, decorando a entrada da Fazenda São Geraldo. Os outros 2 estão no acervo do Instituto Ricardo Brennandi, em Recife. Sim, um castelo com armas medievais, tapeçarias e agora tem mais. E a pergunta que vem: como eles foram parar tão longe? E você aí imaginando que esses leões foram protegidos, né? Pois é, nada disso. Quando o Palácio Morro foi demolido em 1976, tudo virou oportunidade de desmonte premium. Os leões, por serem grandes demais para esconder, foram vendidos separadamente. Um empresário comprou 2 e levou para a fazenda. Os outros 2 foram parar no museu em Recife, que preserva a arte, história e resgates inesperados como esses. Não houve preocupação em mantê-los juntos, nem registrar sua origem nos novos endereços. Foram basicamente adotados. E só os leões que foram leiloados? Não, não foram só os leões. E atenção, pessoal do canal What, essa parte vai deixar vocês de boca aberta. O palácio foi desmontado como se fosse um quebra-cabeça de luxo. Os famosos anjos de bronze na cúpula, vendidos por 15 mil cruzeiros, lustres imensos, vitrais arte nouveau, móveis raros, tudo negociado, mas algumas peças voltaram à tona. E aqui começa a parte mais emocionante dessa história: as relíquias do Senado. Em 2025, galera, adivinha? Abriram 16 caixas misteriosas no Museu do Senado, lacradas desde os anos 70. E o que tinha dentro? Peças do Palácio Morro, coisas como armário de 3 portas em madeira no estilo Dom José I, influenciado pelo rococó francês e inglês, com acabamento típico do século XVIII. Relógio de coluna em metal e vidro, usado no plenário do Morro. Gravador fonográfico da marca Webcor, feito de madeira, metal e couro, utilizado para registrar sessões plenárias, provável década de 50. Estatueta de Ícaro de 1973, bronze em homenagem ao Santos Dumont, feita ainda no Palácio Morro. Estátua comemorativa do primeiro voo de 1959, Ícaro com os braços abertos e relevos com o 14 bis e o rosto de Santos Dumont. Escultura Clovis o Guerreiro, bronze de Émile Louis Picalou, atualmente no Salão Nobre do Senado. Retrato do rei Alberto da Bélgica, presente do parlamento belga, pintado por Jacques Mediot em 1920. Todas essas peças estavam esquecidas, mas agora ajudam a contar o que o Brasil tentou apagar. Lembrem-se que o desmanche não foi só do Palácio Morro, mas sim também das relíquias, né? A demolição do palácio virou quase um leilão informal. Anjos de bronze da cúpula, 15 mil cruzeiros cada. Lustres monumentais vendidos. Vitrais arte nouveau vendidos. Móveis, esculturas, escultura metálica, tudo foi fragmentado como se fosse entulho. A própria empresa responsável dizia que queria recuperar 200 mil cruzeiros investidos, vendendo arte. Um palácio inteiro desmontado em parcelas. Um patrimônio público. E agora
agora histórico, sendo fragmentado. E o lustre de quase 2 metros de altura, na verdade 1,8 metros, cheio de cristais e detalhes dourados, foi restaurado e encontra-se no Museu do Senado também. Ficaram parados por décadas, mas agora ele está lá. Você pode visitar. Lindo, imponente e agora está bonito novamente. E bora falar desses leões que contam histórias mesmo calados. Esses leões viram muita coisa, políticos entrando e saindo, reformas, debates, manifestações. Depois viram tratores, abandono, caminhões de entulho. Hoje estão parados, distantes um do outro, fora do contexto. Mas olhe para eles, são monumentos, são marcos, são provas físicas de um Brasil que não cuida do que constrói. E eles resistem, com cara de estátua, mas alma de testemunha. Agora vamos pensar um pouco, um momento de reflexão. Por que isso acontece tanto por lá? Galera, já se pegou pensando nisso? A história dos leões é só um exemplo. No Brasil, o que não agrada é apagado, literalmente. O patrimônio é visto como um obstáculo e as obras de arte viram decoração de fazenda. Isso vale para casarões, estações, igrejas e esculturas. Mas quando uma peça ressurge, como os leões, ela traz de volta perguntas incômodas. Por que deixaram isso acontecer? Quem se importa com o que sobrou? Deixa aí embaixo nos comentários o que você acha sobre isso. Lembrem-se, o Palácio Morro foi apagado, mesmo sendo premiado histórico importante, foi demolido sem cerimônia. Tudo porque atrapalhava a vista do presidente militar da época e porque queriam fazer um estacionamento. O que sobrou dele não está na Praça Mahatma Gandhi, está nos leões, no relógio, no armário, na escultura esquecida. São essas peças que contam o que o concreto não pode mais dizer, ou em todos os vídeos históricos na internet, nos livros que contam a história deste palácio. Olha só essa, mais uma peça que resistiu ao tempo. O quadro da primeira assinatura republicana também fazia parte da decoração oficial do Palácio Morro. Isso mesmo, ele estava lá pendurado nas paredes daquele cenário político poderoso. A obra foi pintada em 1891, logo após a proclamação da República, e representa um dos momentos mais simbólicos da nossa história, a assinatura que marcou a transição do Império para a República. É quase como se a tela tivesse registrado não só o fato histórico, mas também a vibe daquele tempo. Hoje esse quadro está preservado no acervo do Senado Federal e é mais uma daquelas relíquias que escaparam do esquecimento total ou da destruição total. Ou seja, o palácio se foi, mas suas memórias seguem firmes, pinceladas e emolduradas. E o Palácio Morro? Bom, vamos falar um pouco sobre o palácio, apesar de já ter bastante informação na internet. Ele foi uma joia arquitetônica construída a partir de um projeto premiado internacionalmente. Era o pavilhão brasileiro da Expo de St. Louis, nos Estados Unidos, em 1904. A estrutura foi trazida para o Brasil com a promessa: vamos reconstruir isso no Rio. E cumpriram, com adaptações em muita pompa. A construção eclética foi inaugurada em 1906 e virou sede da Câmara, depois do Senado e até do TSE. Mas quem fazia a recepção mesmo eram eles: 4 leões de mármore de Carrara, com 8 toneladas cada, esculpidos pelo artista italiano. Estavam nas 2 entradas principais, como eu já tinha dito. Eram símbolos de imponência, força e cara de poucos amigos. Como todos sabem, o Palácio Morro veio a ser desmontado em 1976, por N razões, e por isso que estamos falando sobre as relíquias do palácio. Já viu esses leões pessoalmente ou uma das relíquias que comentamos aqui? Sabia dessa história toda? Conhece outros lugares que foram esquecidos, destruídos ou espalhados pelo Brasil? Comenta aqui, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal What, porque a gente não deixa o passado virar entulho. A gente transforma o que sobrou em curiosidade viva. Isso sim, virou fã.